Olá, estudantes da EJA! Vamos para mais uma aula de matemática. Na última aula de matemática, vocês estudaram sobre, como foi mesmo que a professora Débora explicou para vocês? Sobre subtração. Então, hoje nós vamos relembrar o que é uma situação da subtração. Então, a subtração, em algumas situações, precisamos retirar uma quantidade de outra. Há também situações em que precisamos comparar ou completar quantidades. Em todas elas, efetuamos uma subtração. Exemplo, quando nós recebemos nosso salário, certo? A gente recebe uma quantia, um total. Desse total, o que a gente vai começar a fazer? Algumas subtrações, começar a pagar água, pagar a luz, pagar mercado, e lá no final a gente vai ver quanto que sobrou. Então a gente fez uma conta de subtração. Vocês lembram disso? Então agora nós vamos corrigir as tarefas da última aula. Vamos lá então? Peguem o caderno de vocês para a gente começar a corrigir. Então, o probleminha lá, pessoal. Um agricultor colheu algumas frutas e marcou as quantidades em uma tabela. Vocês já copiaram essa atividade, só vai relembrar ela, tá? Então, lá, ó, número de frutas que ele colheu. Então, vamos lá. Então, ele de laranja. Quanto que ele colheu? 215. Limões, 89, mexericas, 128 e maçãs, 67. Então, vamos lembrar a pergunta. Um agricultor colheu algumas frutas e marcou as quantidades em uma tabela. Vamos para a pergunta, então? Quantas frutas o agricultor colheu? Então, lá no campo, quantas frutas esse agricultor colheu? Então, vamos colocar as quantidades lá nas unidades de dezena, centena e unidade. Então, lá, 2 na centena, 1 na dezena e 5 na unidade. Então, essa é a quantidade de laranjas. Daí foram 89 limões. Então, mais, né? Então, vamos lá colocar os limões. 8 limões, 8 dezenas, né? E 9 unidades de limões. E quantas mexericas? 128. Então, uma centena, 2 dezenas e 8 unidades, que é o número 128 de mexericas, e 67 maçãs. 6 dezenas e 7 unidades. Passamos lá o traço e vamos fazer a conta de... Ele quer saber o total. Uma conta do que mesmo, pessoal? De adição. Então, vamos lá. 5 mais 9 mais 8 mais 7. Quanto que vai dar o total? 29. Lembre-se, sempre um algarismo em cada ordem. Então, vai ficar o 9 ali e o 2 vai lá para a dezena. Bora lá. 2 mais 1 mais 8 mais 2 e mais 6, que vai dar 19. Novamente, não podemos deixar 2 algarismos na mesma ordem. Então, vai deixar o 9 e o 1 vai lá para a centena. Então, vai ficar lá, ó, 1 mais 2 mais 1. Então, lá, 1 mais 2 mais 1, que dá 4. Então, coloca o 4 lá na centena. O que ele quer saber? Quantas frutas o agricultor colheu? Então, a resposta é: o agricultor colheu 499 frutas. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem a correção.
Então, pessoal, conseguiram corrigir a atividade? Vamos para a próxima correção, então. Das 128 mexericas que seu José Luiz escolheu, apenas 106 foram aproveitadas. Quantas mexericas não foram aproveitadas? Então, ele foi lá e colheu 128, certo? Ele aproveitou 106. Mas teve uma quantidade que ele teve que dar lá para criação, para fazer adubo, uma compostagem, etc. Então, quanto que ele teve que retirar? Vamos ver lá, então. Então, coloca lá sempre. 1 centena, 2 dezenas e 8 unidades. Então, é o número 128 das mexericas. Menos, porque ele aproveitou 106, uma quantidade não foi aproveitada. Então, vamos colocar lá o número 106. 1 centena, 0 dezena e 6 unidades. Vamos passar o traço e fazer a conta de subtração. Nós vamos retirar. Então, pessoal, vamos ver quanto que vai ser. 8 unidades menos 6 unidades, que vai dar um total de 2 unidades. Agora ali, ó, nós temos 2 dezenas e 0 dezenas. Então, o 2 menos o 0 vai dar 2 dezenas. Quanto que valia mesmo uma dezena? Vocês lembram? Uma dezena equivale a 10. Então, 2 dezenas vai ser o quê? 10 mais 10, que são 20, ok? E lá, ó, 1 menos 1, que vai dar 0. Então, qual é a pergunta? Quantas mexericas não foram aproveitadas? Aquelas que foram descartadas? 22. Certo, pessoal? Conta de subtração, vamos retirar. Então, vou dar um tempinho só para vocês corrigirem.
vamos corrigir agora a última atividade. Vamos lá, então. Se as demais frutas colhidas no dia estavam apropriadas para venda, quantas frutas foram aproveitadas? Então, vamos lembrar lá da nossa tabela e vamos ver. Então, vamos colocar lá 499 que foram aproveitadas lá do primeiro cálculo, lembram? Quantas frutas não foram aproveitadas, que foram as mexericas? Então, a gente vai colocar aqui, ó, menos 22. Lembre-se sempre, um algarismo em cada ordem. Então, o total das frutas é 499 menos 22. Vamos fazer, então, a resolução aqui da operação. Passo o traço. Nós temos lá 9 unidades menos 2. Nós vamos ficar com quantas unidades? Com 7 unidades. Temos lá 9 dezenas, tiramos 2, ficamos com 7 dezenas. No 4 que está na centena, nós não temos nenhum número, temos nada. Então, 4 menos 0 ou nada vai ser 4 centenas. Então, qual é a resposta? Quantas frutas foram aproveitadas? Olha lá, 477 frutas. Certo, pessoal? Conseguiram resolver? Pediram ajuda para alguém? Não tem problema. O importante é a gente tentar fazer e resolver as atividades, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho de vida e trabalho. Então, a gente já falou de adição, de subtração, vamos falar um pouquinho agora da vida e trabalho. Além de salários dignos e justos, os trabalhadores devem sempre optar por ter segurança em seus trabalhos. Então, assim, quando a gente vai trabalhar, a gente tem que ter sempre uma segurança. Tá, mas que segurança é essa? Vamos colocar um exemplo que nós estamos vivendo agora, que é a do Covid, que nós precisamos usar o quê como segurança? A máscara, né? Usar o álcool em gel. Então, para esse trabalho que nós temos que fazer hoje, nós temos que usar esses equipamentos de segurança. Ó, apesar do avanço da tecnologia, há empregados expostos ao risco de acidentes. Muitas vezes realizam suas funções em situações precárias de segurança, não levando em conta a necessidade de equipamentos de proteção individual. Quando a gente passa por uma construção, vamos supor de um prédio, como que as pessoas estão trabalhando lá? Com ou sem segurança? Se vocês observarem, na maioria das construções que a gente observa hoje, eles estão usando o quê? Capacete, né? Aqueles cintos de segurança, luvas, sapatos apropriados para aquela função. Então, esses são o quê? Equipamentos de segurança para você desenvolver aquele trabalho sem nenhum dano ao seu corpo, certo? E aqui tem uma ilustração de Eugênio de Proença Sigalt. Acidente de trabalho. Então, antigamente, gente, as pessoas, elas não se preocupavam muito com esses itens de segurança. E esse pintor, ele registrava bem isso antigamente, olha lá, ó, tá? A gente acessou isso em 18/5/2020 e colocamos para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. E no Brasil, só houve uma legislação para a segurança do trabalho a partir de 1975. Até então, eles não eram, vamos dizer assim, fiscalizados e obrigatórios. A partir daí, eles começaram a ser obrigatórios. Aqui, ó, mais uma imagem. Conhecido como pintor dos operários, Sigalt explora em suas telas de maneira intensa e militante o tema do trabalho, sobretudo a partir de meados dos anos de 1930, onde realmente esses trabalhadores não tinham esses EPIs que falam, né? Essa parte de segurança em relação ao trabalho. E temos mais uma
foto aqui onde mostra que as pessoas instalando a parte elétrica, né, da energia elétrica ali nas torres. E também, gente, eles não tinham essa preocupação, e hoje em dia nós temos. Mas mesmo assim, com todos esses EPIs, ainda acontecem muitos acidentes de trabalho, infelizmente, e principalmente na construção civil e no transporte. Então, ó, acidentes e doenças no trabalho causam cerca de 5.000 mortes por dia no mundo. É muito, né, pessoal? Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho, OTI, entre as doenças profissionais podemos citar problemas respiratórios e na coluna, deficiência de audição e visão, lesões por esforço, estresse, entre outras. Então, assim, o nosso trabalho, ele tem que ser saudável e nos proteger para que a gente não sofra nenhum acidente, certo? Teve muitas pessoas que na construção civil, ou mesmo no transporte, em outras profissões, que acabaram perdendo até algum dos membros, né? Então, eles acabam até sendo afastados, certo, pessoal? E agora nós vamos para uma tarefa de casa. Pessoal, não esqueçam, vou dar um minutinho só para vocês pegarem o caderno e colocarem a data para a gente poder fazer essas atividades. Então vamos agora, pessoal, para a primeira tarefa de casa. Vamos ler o problema primeiro. Mariana é enfermeira em um hospital de Manaus. Para trabalhar na área dos infectados, das pessoas que têm lá a doença, ela utiliza 12 máscaras por turno e 30 luvas. Quantos equipamentos de proteção individual ela utiliza por turno? Então, a Mariana lá é uma enfermeira que trabalha no hospital lá em Manaus, onde tem muitos casos da Covid-19, um dos lugares que está tendo mais, né, a incidência da doença. Então, olha só, ela utiliza 12 máscaras por turno. Tá, professora, mas qual turno a senhora vai querer que a gente faça? Então, vocês vão anotar no caderninho de vocês aí, ó. Manhã e tarde. Então, são quantos turnos? 2 turnos. Então, ó, ela utiliza 12 máscaras por turno e 30 luvas. Quantos equipamentos de proteção individual ela utiliza por turno? Então, eu vou pegar lá, ó, pessoal, presta atenção. 12 máscaras, vamos fazer lá o que a gente sempre faz lá, unidade e dezena. Vou colocar lá primeiro quem? A unidade, então vou colocar o 2 e vou colocar o 1. O 2 na unidade e 1 na dezena, certo, pessoal? E vou pegar lá 30, o quê? Luvas, eu vou colocar lá ó, o 0 na unidade e o 3 na dezena. Vou passar o traço, continha de mais ou menos, adição ou subtração?
Pensem um pouquinho. Então, eu quero saber quanto ela gasta por turno. Vocês vão fazer isso no turno da manhã e no turno da tarde, que vai dar um resultado e vocês vão pegar esse resultado e vão fazer o quê? O que vocês vão fazer? Depois podem até somar, para ver quanto que ela vai utilizar por turno, certo? Vou dar um tempinho para vocês copiarem essa atividade, ok?
Conseguiram copiar, pessoal? Então, vamos para a próxima atividade. Na obra de construção de um edifício no bairro da Cidade Industrial em Curitiba, do nosso bairro aqui de Curitiba, o senhor Paulo e sua equipe utilizam na semana 36 capacetes, 18 botas, 9 coletes e 72 luvas. A pergunta: quantos equipamentos de proteção individual o senhor Paulo e sua equipe utilizam na semana? Então, ele quer saber o quê? O total. Total é sempre o quê? Subtração ou adição? Eu vou somar ou eu vou subtrair? Vamos pensar um pouquinho? Ele quer saber um total. Total é o quê então, pessoal? Adição. Então, eu vou pegar lá, ó, 36 quantos? Capacetes, 18 botas, 9 coletes e 72 luvas. Vou pegar todo esse daí e vou montar aquela continha que a gente sempre faz lá. Unidade, dezena, centena. Um número em cada ordem, ou seja, um algarismo em cada ordem. E vou fazer a conta de... o que mesmo, pessoal? De adição. Eu vou somar, ele quer saber o total de tudo isso aqui que foi usado na obra lá do edifício no bairro da Cidade Industrial, do seu Pedro. Certo? Então eu vou dar agora um tempinho para vocês copiarem a atividade.
Pessoal, vocês notaram que fiz uma coisa de errado agora no último problema? Eu troquei o nome do proprietário, do senhor Paulo. Eu falei Pedro, gente. Desculpa, é Paulo, certo? Então vamos para a próxima atividade agora. Se o senhor Paulo e sua equipe não utilizassem luvas, eles não vão utilizar, quantos equipamentos ele e sua equipe utilizariam no total? Então vai pegar lá o total e vai tirar o quê? As luvas. Se eu vou retirar, qual é a operação que eu vou realizar? Adição? Subtração? Qual será dos dois, pessoal? Então, vamos pensar um pouquinho. Vai ter que saber o resultado da outra atividade para poder usar nessa, hein, pessoal? Então, se fizer a outra atividade com o resultado errado, essa também vai ficar errada, certo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês copiar.
Então, pessoal, conseguiram copiar as atividades de matemática desta aula? Com certeza sim, né? Então, na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades, certo? E eu tenho uma curiosidade para vocês também, para vocês pesquisarem durante essa semana o que são os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Para que eles servem? O que eles ajudam nós no nosso trabalho, no nosso dia a dia? É bem interessante, vocês vão gostar da pesquisa. E pessoal, por hoje é só, tá? E ficamos até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!